Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, agradecendo a Deus. Uma reunião de família, onde Deus vai falar muito forte no nosso coração. Amém? Basta apenas nós abrir o nosso coração. Sabemos que são tantas as dificuldades, tantas as lutas, mas nós temos um Deus que é maior que qualquer desafio. Eu tenho plena certeza que Ele vai falar no teu coração nessa noite aqui. Basta apenas nós abrir o nosso coração. Eu quero ler um texto bíblico, que é o texto que o pastor abriu o culto na terça-feira. Ele pregou sobre essa palavra. É Salmos 62. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. E nós temos uma convicção de que Deus está conosco. Nós estamos guardando. Somente em Deus eu encontro paz, e é dele que vem a minha salvação. Somente a Ele é a rocha que Ele salva, e Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. A palavra de Deus para nossas vidas. Essa foi a palavra que Ele trouxe para nós na terça-feira. E eu vou dizer para vocês que eu saí daqui remoendo essa palavra dentro do meu coração. Deus falando comigo, falando com a Isabel, no carro, nós vamos até em casa para mim. Deus é nossa rocha. Deus é nossa rocha. Por isso que no começo eu comentei: não interessa o desafio, não interessa as lutas, não interessa se o mar está revolto, mas Deus, Ele tem um projeto sobre a nossa vida. Ele tem um projeto sobre a nossa família. E eu profetizo um tempo novo na tua casa. Um tempo de restauração, um tempo de salvação, um tempo de libertação, um tempo onde Deus vai fazer ainda mais o impossível acontecer. Amém? Baixa a cabeça. Começa a falar com Deus. Começa a entregar tudo aquilo que tu veio buscar nessa noite na mão do Senhor. Porque Ele está aqui de braços abertos para ouvir o teu clamor, ouvir aquilo que tu tens para falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos nessa noite, nós queremos no teu manifestar-se. Queremos na tua palavra, Senhor, que tu és a nossa rocha, Senhor. Cremos que tu és a nossa salvação, Pai. Estamos aqui nessa noite, Senhor, não é apenas ter uma reunião, mas estamos aqui nessa noite para exaltar e engrandecer o teu nome, Jesus, que é sobre todo nome, que é sobre toda autoridade. A ti, Deus, é ministrado todo o louvor, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, Senhor, agradecido a ti, Senhor, do teu manifestar ainda mais nas nossas vidas, Pai, porque tu pagaste um alto preço ali na cruz do Calvário, Senhor. E nós estamos nessa noite aqui, Jesus, para rendermos graças a ti, Senhor, nos prostrarmos na tua presença, Pai, aquebrando o nosso coração, Pai. Tu conheces o coração de cada um que adentrou aqui nessa noite. Tu conheces os desafios, tu conheces as dificuldades, as debilidades, mas nós temos um Deus poderoso que sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, e nessa noite nós nos rendemos na tua presença, Pai. Eu oro por cada família representada aqui, coloco na tua presença esse culto, Senhor, os ministros de louvor, a vida da Ellen, Senhor, cada um, Deus, que está cooperando aqui nessa noite, abre o céu sobre esse lugar, repreendemos as trevas, Pai, repreendemos tudo aquilo que prende, tudo aquilo que traz sofrimento. É em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, repreendemos a escuridão, Deus, em nome de Jesus, libera as mentes nessa noite, libera o coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Abre o céu sobre esse lugar, resplandeça a tua glória sobre esse lugar, que haja cura, libertação, transformação de vidas, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos no agir ainda mais da tua presença, aquebrando o nosso coração, aquieta a nossa alma, Senhor, para que nós ouvimos, Senhor, a tua voz falar no nosso coração nessa noite, através da vida do pastor, através da vida dos ministros de louvores. E nós te engrandecemos e te exaltamos, Jesus,
que o teu reino é para sempre, Jesus. Nós te aplaudimos, Jesus.
muito lindo, ele venceu a morte. Nele nós somos feitos mais do que vencedores. Cremos nele. Podem sentar. Bom estarmos juntos. Reunião nesta noite. Bom rever os irmãos. Ver, né? É gostoso. Todos os sábados estamos aqui recebendo de Deus. Né? Eu tenho esse lugar que para mim é de muita importância estar junto com vocês. Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. Deus tem nos dado. Amém? Então somos gratos ao Senhor por tudo, pela bondade, pela misericórdia de Deus, pela vida de cada um de vocês. Estamos juntos. Terça-feira estivemos aqui, foi uma bênção. Hoje, o jovem ontem, amanhã tem um momento de oração. Então estamos sendo edificados e fortalecidos, e é o que nós necessitamos e precisamos, estarmos ainda mais fortalecidos no Senhor. Amém? Estamos orando por necessidades, por pessoas queridas que ainda estão passando por desafios, necessidades. Continuamos orando. Temos muitas pessoas, amém? Mas estamos crendo que para o Senhor nada é impossível, em todas as suas promessas. Amém?
nesta noite, nosso louvor. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu com a tua presença, ó querido Deus, grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor, tu reina nesse lugar. A ti, Senhor, nossas palavras de gratidão, de adoração, ainda mais este lugar, te adoramos. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de João, no capítulo de número 3. Iniciando no versículo 3, Evangelho de João, capítulo 3, iniciando no versículo 3. Palavra toca nosso coração. Todos encontraram? Amém ou não amém? Estamos bem quietinhos hoje. Diz assim, João 3: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Para que pode voltar? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Interessante, né? Não sei se vocês conhecem, todos vocês conhecem o contexto desta palavra, mas tem grandes verdades. Toda a palavra de Deus são verdades, né? Mas há muitas coisas lindas aqui nesta palavra. Jesus falando a Nicodemos, um homem que era, diz aqui a palavra que ele era um fariseu, entendido da Bíblia da época. Mas interessante que Jesus falou da necessidade dele nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele teve dúvidas, perguntou para Jesus: Senhor, mas como isso? Como pode? De que maneira podemos nascer, voltar ao ventre da mãe, nascer de novo, recomeçar tudo de novo depois de velho?
Mas Jesus disse: é necessário nascer de novo. É necessário, não há como nós recebermos a vida de Deus sem uma nova vida, sem uma decisão por Ele, em abrirmos o nosso coração e recebermos a Cristo. Por isso que é muito importante, quando uma pessoa ela tem uma experiência com Deus nesta área do novo nascimento, quando ela sabe, recebe a Cristo no seu coração, e na verdade é o início de um processo de Deus, de uma nova vida, de algo que recomeça, é o antes e depois. Quando vocês cada um de vocês tiveram uma experiência com Cristo, houve um momento em que o coração de vocês foram tocados por Deus, abriu o entendimento das coisas espirituais. Logo que recebemos a Cristo, nós não entendemos tudo de Deus, mas o nosso entendimento, o entendimento do nosso espírito é aberto, e nós começamos então agora a entender as verdades de Deus, a palavra de Deus, e aquilo que é necessário para que nós possamos crescermos e sermos ainda mais entendido ou revelado pelo Senhor na nossa vida. Então, o nascer da vida, o nascer de novo, o nascer através do poder de Cristo em nós. A palavra de Deus fala lá em Romanos 1,16 que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e esse Evangelho, e esse poder de Deus é o que muda a nossa vida, muda o nosso viver. É o Senhor agindo em nós. Quando nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, tem dois versículos lindos ali, 26 e 27, diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Olha o 27: porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Interessante esta palavra, porque é uma profecia para o tempo de Cristo, o tempo da nova vida em Cristo, aonde teríamos aqui, está bem claro nesta palavra, a ação de Deus, a ação do poder de Deus na vida do homem. Porém, um novo coração, mudarei lá dentro de vocês, farei novo o coração de vocês, ou seja, abrirei o entendimento de vocês. Então, aquilo que é para nós, e é necessário que nós possamos crer. Amém? Então, a tua vida, a minha vida, ela é transformada pelo poder de Deus. Nós, com certeza que um dia nós tomamos uma decisão de abrir o nosso coração, mas até essa decisão de receber a Cristo é algo operado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando nós somos tocados por Deus, interessante, essa semana ouvi um testemunho de um casal que está chegando para me congregar, está dando os primeiros passos, assim, querendo, visitando a igreja, e a esposa, ela falou com Deus e disse: Deus, eu quero sentir algo. A pessoa estava na segunda reunião na igreja e nunca tinha tido uma experiência com Deus, e ela disse no seu coração: Senhor, eu quero presenciar algo, eu não estou sentindo nada. Estou indo na segunda, terceira reunião, e diz que naquela noite o pastor disse: Deus está te dando uma experiência nova no teu coração. Ela estava, como os irmãos estão lá perto da porta, agora a porta está fechada, diz que eles estavam sentados lá perto da porta, um frio entrando pela porta, e ela, muito frio dentro da congregação, e disse que daqui a pouco algo começou a aquecer, e ela sentiu um calorão tocando a vida dela, e ela disse: isso só pode ser Deus,
só pode ser algo de Deus. Um momento frio na porta, entrando uma aragem gelada, mas daqui a pouco ela começou a sentir algo, um toque de Deus. São experiências que nós temos com Deus, porque Deus é real, a presença dele é real, amém? O agir de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, amém? Então, quando nós abrimos o nosso coração e recebemos a Cristo, nós recebemos esta nova vida de Cristo, amém? Vamos vivermos ainda mais esse novo de Deus para nós. Legal? Mas eu quero ainda meditar numa palavra na sequência que encontramos lá em Efésios, e eu gostaria que você lesse conosco no capítulo 4 e no versículo de número 22. Iniciando, vamos ler esses dois versículos, esses 4 até o 24, Efésios capítulo 4 e o versículo 22 até o 24. Olha só, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, amém? A velha vida. A palavra do Senhor diz que nós temos uma velha vida e uma nova vida, amém? A velha vida é tudo aquilo que nos guiava, que era o Senhor da nossa vida, amém? Então, aquilo que nos dava direção, porque todos nós temos uma direção, ou a nossa direção vem da verdade de Deus, ou vem da velha vida, de quando nós estamos separados de Deus, amém? Então, aqui Paulo está falando para a igreja, para nós, de que nós tínhamos uma antiga maneira de viver, uma velha natureza, diz aqui, mas diz que quando nós recebemos a Cristo, nós começamos a andar no caminhar da fé. Então nós começamos a sermos instruídos na verdade. Olha o que diz lá, né? Não precisa colocar, João 8:33, né? Conhecereis esta verdade de Deus, e essa verdade de Cristo é o que vai transformar e vai nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Como é necessário nós crermos nesta palavra, que ela é poderosa para mudar as nossas vidas, a nossa vida, transformar a nossa vida. E se há algo que nos prende, se há algo ainda, sabe, que nos escraviza, o poder de Deus é suficiente para nos libertar. Então nós precisamos continuar sendo instruídos na verdade, instruídos na palavra, estarmos buscando conhecer esta palavra, conhecer o querer e a vontade de Deus. E o Senhor quer fazer isso. Mas aqui nós dizemos que quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, sabe, queridos, há ainda, há algo ainda que concorre com a nossa fé. Algo que ainda muitas vezes procura ainda nos prender, para que nós não venhamos a crescermos em entendimento, não venhamos a crescer, sabe, em sabedoria de Deus para nós, aquilo que é o querer de Deus para a nossa vida hoje. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 5, o versículo 22, fala-nos daquilo que pode nos prender ainda, aquilo que concorre com a nossa fé. Diz ali: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então,
Aqui a palavra é bem clara, falando de que ainda existem muitas pessoas ainda presas em algumas coisas, presas às vezes a falhas, a erros, atitudes erradas, e todas essas ações que não agradam a Deus, elas trazem consequências, trazem prejuízos. E diz aqui que as cordas do pecado nos prenderão, a corda do pecado, ela prende a pessoa, ela ata a pessoa. Por isso que diz que é muito importante na nossa vida de servir a Deus, nós estarmos sempre conferindo a nossa vida com a verdade de Deus, para que nós não venhamos a sermos enganados ou presos, não venhamos a confundir as coisas, achar de que algumas coisas não vão trazer prejuízo nenhum, mas para Deus que nós temos um adversário, o nosso inimigo, ele veio para prender, para roubar, para destruir. O pecado desagrada a Deus. Vão dizer: pastor, mas todos nós pecamos, todos nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Amém? Nós podemos pecar, não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Jesus disse: eu sou esse advogado que intercedo por vós. Clamamos a Ele, pedimos perdão, consertamos a nossa vida, para que nós não venhamos a continuar nesta vida de erro. Amém? Todos nós sabemos disso. Mas aqui Paulo está nos trazendo uma instrução de que não podemos retroceder em nenhum momento, não podemos deixar que estas coisas venham a concorrer com aquilo que é a nova vida de Deus. Quando você recebeu a Cristo, você agora está crescendo, sendo edificado, fortalecido. No primeiro momento mando mamadeirinhas, daqui a pouquinho uma comidinha mais sólida. Você dá os primeiros passos, daqui a pouco você já começa a dar uns passos maiores, daqui a pouco você já consegue correr, você vai crescendo na vida de fé. E é necessário isso. Nós estamos vivendo hoje dias em que a igreja, ela precisa estar realmente fortalecida no Senhor, e na força do seu poder. Nada pode prender-nos, nada pode nos prender. Sabe que a ação de Deus na vida do homem é total, ou seja, o querer de Deus na vida daquela pessoa que recebe a Cristo é um trabalhar do Espírito Santo que começa no coração, começa a gerar um tempo novo. A palavra de Deus diz mesmo lá em João, mais adiante, quando fala da mulher samaritana, Jesus falou para ela: olha, se tu tomares da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e também será gerado no teu interior uma fonte de águas, uma fonte que vai jorrar. Então, sabe, querido, a ação do Espírito Santo na nossa vida é de nos transformar e também nos capacitar, e por isso que toda a nossa vida precisa ser transformada. Nossos pensamentos, os nossos vícios antigos precisam ser colocados diante da palavra, se não agrada a Deus. Então, há uma graça de Deus que é nos dada, e quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração, o poder de Deus é suficiente para nos socorrer. Amém? Então, olha só o que diz o versículo de Efésios 4, lá no versículo 17 anterior. Olha só que lindo essa passagem. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração.
Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Poderíamos entrar nesse tema e ficarmos aqui daquilo que hoje é permitido, entre aspas, considerado normal, mas a palavra de Deus condena aquilo que não é para nós mais, aquilo é para o velho homem, quando nós não tínhamos entendimento, quando os nossos pensamentos estavam obscurecidos, diz aqui a palavra, onde nós estávamos separados da vida de Deus. Então os nossos olhos não conseguiam enxergar a verdade, e nós vivíamos segundo os nossos sentimentos, mas agora nós somos chamados para não vivermos pelos nossos sentimentos, mas nós estamos chamados para viver o novo de Deus, os pensamentos de Deus. Olha o que diz lá aquele versículo, que diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Eu estava meditando essa semana sobre esse versículo, e muitos acham que o meu pensamento é eu ter um carro novo, mas o pensamento de Deus é que tu tenha um avião, um helicóptero no teu pátio. Alguns pensam assim, tudo bem, mas sabe, os pensamentos de Deus, sabe, com certeza são muito maiores do que os nossos pensamentos, porque o pensar de Deus não tem nada a ver com os nossos pensamentos às vezes egoístas, os nossos pensamentos às vezes, sabe, sem compaixão, os nossos pensamentos às vezes, sabe, que fazem distinção de pessoas. Muitas vezes, sabe, os nossos pensamentos, eles são bons para nós, mas quando a palavra de Deus diz que quando te derem um tapa num lado, uma face, você oferece a outra, que pensamento mais retrógrado, Se te convidam para caminhar uma milha, caminha duas com essa pessoa. Então os pensamentos de Deus, na visão do céu, são muito maiores do que os pensamentos humanos, sabe? E esse é o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um de nós, porque há muito trabalho de Deus na nossa vida. Vou dizer assim, é uma tarefa grandiosa de Deus, porque são tantas as coisas que nós precisamos sermos transformados e mudados, há tantas coisas que o Senhor precisa nos ensinar, há tantas coisas que o Senhor precisa arrancar de nós, há tantas coisas que o Senhor precisa, sabe, colocar em nós. Amém? Quem aqui já reformou um carro velho? Eu já fiz, gastei 2 vezes o preço do carro. Só porque tu é apaixonado, com o carro, aí tu vai gastando. Eu arrumei o carro esse tempo, meu Deus do céu, e eu disse assim, eu tenho que vender para uma pessoa que não é da família, porque eu já gastei tanto, e essa pessoa que vai comprar, eu acho que vai continuar gastando, e alguém da família comprou. Eu gastei outro carro em cima, e agora essa vez da família dizendo, já gastei mais uma vez. Não vale mais do que, porque são coisas velhas, que precisam ser mudadas peças. Amém? E quanto mais velho, mais é o gasto. Então eu digo assim, sabe, o investimento de Deus em nós é muito grande. O investimento de Deus nas nossas vidas, sabe, ela não tem preço, porque nós não valíamos nada, nós éramos como aquele carro, sabe, sem poder de venda, que não tem como vender. Esse dia foi o pai da Eli que me falou, o pai falou, ele tinha um carro, usou muito, e ele disse, mas para que eu vou vender esse carro? E ele disse, não vou vender, vou dar. Ele disse assim, eu já fui abençoado. Ele falou, eu fui abençoado com um carro melhor, e esse meu carro eu já usei muito. Ele sentiu no coração, ele disse, chamou alguém, um amigo, um parente, e disse assim, eu vou te dar esse carro, tem isso para fazer, mas isso, se tu quiseres. Ele disse, mas tu vai me dar o carro? Sim, eu vou te dar, e estou bem feliz. Então, sabe, queridos, então o agir de Deus na nossa vida, muitas vezes nós já não temos nenhum valor, mas o amor de Deus
nos abraça, e o Senhor começa a fazer uma grande obra, uma grande edificação. A obra de Deus é perfeita. Temos tantos exemplos que poderíamos dar do transformar de Deus, mas aqui eu quero ficar no versículo 23. Olha só o que diz: e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Falando ali, quando a maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, a palavra diz assim: o Senhor, é propósito de Deus renovar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento precisa ser renovado no Senhor. Amém? O poder de Deus para mudar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. É o Senhor agindo dia a dia na nossa vida, nas nossas atitudes, consertando-nos, fazendo uma grande obra. Mas para isso, para que a ação do Espírito Santo seja completa em nossas vidas, existe uma pergunta, existe um ponto de interrogação: o quanto nós deixamos Deus agir na nossa vida. Sabe, queridos, quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo em algumas áreas pessoais, familiares e tantas coisas, porque eles não se deixam ser tratados por Deus. Muitas vezes se rebelam contra Deus, colocam culpas, palavra de Deus, do que se queixa o homem, do que se queixa, se não é dos seus próprios pecados, das suas falhas, porque o agir de Deus é perfeito. O agir do Espírito Santo na nossa vida é perfeito. Cada obra edificada pelo poder de Deus em nós, sabe, é algo que vai trazer resultado e vai produzir. E por que muitas vezes não produz? Quando nós olhamos a palavra do semeador, a semente é boa, a semente é a palavra de Deus, mas onde cai esta semente, que é a grande resposta? Qual a terra? Como é que está o nosso coração? Será que estamos deixando Deus tratar o nosso coração? Será que nós estamos abertos para receber o ensino da palavra de Deus, ministrar através do louvor da palavra, da comunhão, do andar junto, do amar, sabe? Será que nós realmente estamos querendo ser instruídos, corrigidos pelo Senhor? Estarmos realmente sujeitos ao Espírito Santo? E aqui está um ponto muito importante, sabe? Nós limparmos o nosso coração para que a palavra de Deus ela tenha lugar certo. Quanto precisamos, queridos, deixar o Senhor fazer da maneira dele. Às vezes nós não estamos entendendo um contexto, porque no dia a dia algumas circunstâncias surgem na nossa frente e nós às vezes nos rebelamos. Sabe que às vezes Deus coloca um irmão querido dentro da congregação, sabe, para te provar. Às vezes acontece, não é para acontecer. Às vezes até o pastor que não te entende em uma situação, precisava entender, mas não teve discernimento de como pudesse parar para te ouvir, e aquilo às vezes traz, sabe, às vezes uma tristeza, traz, sabe, algo que, um bloqueio. Por quê? Porque muitas vezes, sabe queridos, nós somos pessoas deficitárias, porque a velha vida, ela nos deixa marca. O mundo, sabe, ele traz um entendimento para nós
muito limitado de amor, de compaixão, sabe, coisas muito, sabe, sem raízes. Amizades do mundo são normalmente, muitas, da maioria, são por momentos, são por sabe, porque me convém ser amigo, daqui a pouco esse amigo não é mais amigo, daqui a pouco nós somos traídos pelos amigos, às vezes na própria casa. Às vezes nós precisamos ser amados, sermos entendidos, a nossa maneira de ser, e não somos. Quantas pessoas nós temos procurado ajudar, e essas pessoas, elas trazem algumas bagagens lá da sua vida, e essas bagagens ruins, não são bagagens boas, são bagagens ruins, às vezes de abandono, às vezes de não compreensão, de relacionamentos que não deram certo, sabe, tudo isso, muitas vezes ficam feridas, são, sabe, corações machucados, e que o Senhor precisa, sabe, refazer cada detalhe dessas necessidades. As pessoas ainda estão presas ao seu passado, ainda são movidos pelos seus sentimentos do passado, sabe? Como é interessante, é importante o amor de pai e mãe. Como é necessário, meu querido, minha querida, nós amarmos os nossos filhos de uma maneira, sabe, sacrificial, como Jesus se sacrificou por nós. Porque, sabe, quando nossos filhos eles são supridos emocionalmente, supridos em amor, em cuidado, quando eles tiverem uma experiência com Deus, o caminho para eles entenderem o amor de Deus vai ser muito melhor, muito mais fácil para eles. Às vezes nós encontramos pessoas que tiveram talvez um passado sofrido, foram traídos, foram, sabe, alvejados. Quando essa pessoa começa a receber o amor de Deus, ela bota um pezinho na frente e dois atrás. Tem medo. Queridos, tem pessoas no meio do congregar que não conseguem abrir o seu coração, porque ainda se relaciona, tem o seu entendimento lá das coisas para trás, as coisas ruins. E o Senhor nos chama para nós sermos um só em Cristo. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. É Ele que nos ama, e é Ele que nos capacita para que nós possamos amar uns aos outros, suprirmos Ele nas suas necessidades, termos esse vínculo da fé, esse vínculo, sermos, sabe, dependentes um do outro. E como Deus precisa renovar isso. Olha o que diz Romanos 12:2. Fala da renovação da nossa mente. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Há uma palavra de Jesus, uma palavra que fala colocar vinho novo em odre velho. A gente não tem tanto entendimento disso, porque nós não temos entendimento de vinho, né? De repente alguns que estão aqui sabem o que é isso. Então é o lugar para tu colocar o vinho, para ele, né? Na época colocavam em odres de couro, né? Faziam uma vasilha, e o vinho ele fermenta. O vinho ele fermenta, ele cria gases e ele expande, né? Então diz que quando se coloca vinho novo em odres velhos, em vasilhas velhas, pode ocorrer de que esta vasilha se rompa antes de o vinho estar pronto. Quando está quase pronto, esse odre se rasga, se quebra. Então é necessário colocar vinho novo em odre, né, em vasilhas novas, que tenha
sustentação. Amém? Sabe, queridos, como o Senhor precisa mudar esse odre aqui, os nossos pensamentos, renovar os nossos pensamentos, nossa maneira de pensar, que os nossos pensamentos vão dar a direção para a nossa vida, os passos que nós precisamos dar. Sabe que às vezes a gente encontra tantas pessoas que sofrem na área de autoridades, princípio de autoridades. No seu pensamento, a igreja está errada, o meu irmão está errado, o pastor está errado, o líder está errado, estão todos errados, porque na mente dele, sabe, ele acha que ele pode ter a sua maneira de pensar e todos têm que concordar. Amém? Ninguém discorda do que tu pensa, do que pode pensar. Temos liberdade de pensar, mas vamos conferir nos nossos pensamentos a palavra de Deus. Alguém às vezes ousa a desonrar o seu pai e a sua mãe. É triste isso, quando eu encontro pessoas na fé, sabe, que desonram o seu pai e a sua mãe. Essa pessoa está caminhando no caminho de pólvoras, no caminho que pode detonar, algo lá nos seus pés, porque a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tu vivas dias de paz, para que tu sejas próspero. Então, sabe, queridos, a maneira, o agir de Deus na nossa vida, ele é certo que vai trazer, sabe, vai trazer benefícios para nós. Olha o que diz esse versículo: seja renovado na nossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é perfeito vem de Deus. O que é importante para nós, o que é o mais importante para nós, é aquilo que recebemos de Deus. Nossa vida de comunhão com Deus tem um valor. Por isso, quando você vem um dia de hoje, numa reunião como essa, você coloca no teu coração para vir a esse lugar. Sei que tem muitos irmãos, estava falando com uma irmã, sobre uma querida irmã que está com a sua mãe em casa, que não pôde vir hoje, mas quando você decide vir numa reunião como essa, você está valorizando aquilo que é importante para ti, para a tua casa, para a tua vida espiritual, para todas as áreas da tua vida, que você está buscando de Deus, sabe, você está dentro da escola do Espírito Santo. Não que na tua casa não é edificado, não que na tua casa tu não é fortalecido, mas o Senhor colocou a sua igreja, diz lá em Efésios, eu não vou encontrar aqui, diz que a multiforme sabedoria de Deus manifestada através da igreja em nossas vidas, do congregar. Amém? Por isso que eu bato nessa tecla, a necessidade de nós andarmos juntos. Amém? Para sermos ainda mais edificados e fortalecidos. Então, como o Senhor ele quer trabalhar em nossas vidas incansavelmente. E olha o que diz o versículo 24, já para nós encerrarmos. Olha só, coloca lá Efésios 4, 24, na sequência da nossa leitura que nós estamos fazendo em Efésios. E diz assim: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Revestir da nova natureza. Que nova natureza é essa? É a natureza de Deus, é a vida de Deus. Você está buscando de Deus, você está desejoso, sabe, dessa nova vida, descobrir isso. Hoje estão indo para outros lugares para ver se encontram vidas, a Marte, não sei onde. A curiosidade do homem.
às vezes buscam tantas coisas em tantos lugares. Tantas coisas em tantos lugares. Obrigado. Tem um galardão. E às vezes não damos o real valor. Ou estamos dando, mas poderíamos dar mais. Dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Tem uma canção que diz: mais de Ti. Linda. Mais da vida de Deus, mais da justiça de Deus, mais da retidão de Deus, revestido das verdades de Deus. O Senhor conduzindo todas as coisas. Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 13, vamos ler esse versículo. Em versículo 10 diz assim, Colossenses 3:10: suportem-se e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que a criou. Que nos diz sermos revestidos dessa nova natureza de Deus. Olha que privilégio, queridos, nós sermos revestidos, sabe, de Deus em nós, do poder de Deus em nós. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo, sabe, alguns desafios dos discípulos de Jesus. Entre eles, o mais que enumerado é Pedro, aquele homem cheio de dificuldades para entender a palavra de Deus. No momento ele estava tendo uma revelação de Deus, daqui a pouco o inimigo Satanás estava se andando com ele. Uma hora ele estava aos pés de Jesus, uma hora ele estava com uma espada cortando a orelha do sumo sacerdote. Uma hora ele estava andando sobre o mar, daqui a pouco já vinha a dúvida e ele estava afundando. Jesus teve que segurar ele, não ia tomar uns goles d'água. Mas algo estava acontecendo na vida de Pedro. Ele estava andando com Jesus. Algumas verdades da vida dele estavam sendo transformadas pelo poder de Deus. E quando nós entramos no livro de Atos, nós encontramos Pedro e João indo ao templo na hora sexta, para orar. E diz que quando eles chegaram na porta do templo, havia um coxo, havia uma pessoa sofrendo, havia uma pessoa presa em uma dificuldade, uma necessidade. E Pedro olhou, e João olharam para aquele homem e viram que ele pedia uma esmola, uma ajuda. E eles disseram: olha, nós não temos dinheiro, nós não ficamos ricos pregando o Evangelho. E sim, nós ainda não temos para te ajudar. Somos sinceros, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Receba o poder de Deus, o agir de Deus através da minha, da nossa vida. É o que Deus quer fazer isso. Mas como, pastor? Como? O que eu devo fazer para receber mais de Deus? Coloca Romanos 6,6. Diz assim, olha só o que diz: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Caminho de cruz, sacrificarmos algumas coisas, sacrificarmos o eu, o que eu acho, o que eu penso. Sacrificamos isso para que o corpo do pecado seja destruído, para que o pecado já não tenha mais domínio sobre nós e não sejamos mais escravos do pecado. Olha o que diz Colossenses 3,5. Diz assim: portanto, façam morrer tudo
natureza terrena. Isso aqui não é a minha palavra, queridos, é a palavra de Deus. Imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, avareza, que é idolatria. Versículo 8 também nos fala de outras coisas que precisamos sacrificar. Diz assim, versículo 8, diz assim: agora porém abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Sacrificarmos a isso para o propósito de servir a Deus. Dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, opera em mim, através do teu poder. Filipenses, coloca esses 2 versículos que nós temos aí, Filipenses 3,12, são as palavras lindas. Não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas olha o que Paulo diz: mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ainda continua: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu estou valorizando o chamado que eu recebi do Senhor, desta nova vida. Para mim ela é importante, por isso eu preciso me empenhar ainda mais, por isso eu preciso me humilhar ainda mais diante do Senhor, diante do poder de Deus. Coloca Tiago, que eu posso colocar de pé. Coloca Tiago ali 1, 6 a 8. Diz assim: faça porém com fé. Olha só o que diz: em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Diz assim, continua: sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Aqui Tiago pega pesado. Tiago, se você ler no livro de Tiago, você vai ver algumas coisas fortes. Entre elas é esta: nós somos chamados para vencer, amados. Nós somos chamados para conquistarmos em Cristo, para sermos ainda mais capacitados pelo Senhor. Mas aqui fala: o que nós precisamos guardar é o nosso coração, os nossos pensamentos. Não sermos indecisos, sermos sinceros com o Senhor. Se falhamos em alguma situação, nós nos humilharmos diante dele. Senhor, muda isso em mim, muda isso em mim, Senhor. Faz-me novo para ti, faz-me uma nova criatura em ti. Quantas são as vezes que nós fizemos um pacto com o Senhor? Não é assim que você é comigo, é? Ah, Senhor, a partir de agora se eu orava 1 hora, eu oro 2. Se eu orava um capítulo, eu ler 2 capítulos, Senhor. Senhor, se até agora, Senhor, eu estou passando por uma situação, Pai, agora eu faço um compromisso contigo. E daí tu vai primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, daqui a pouquinho, tu já está vendo que tu não está conseguindo. Porque muitas vezes nós fizemos compromissos, sabe, sem deixar Deus mudar algumas coisas antes. Deixa Deus encher o teu, deixa Deus encher a tua poupança. Amém? Deixa Deus encher o teu vaso de azeite. Amém? Busque mais de Deus, mais de Senhor. Eu preciso de todo o teu na minha vida. Eu preciso do Senhor vencer ainda esses desafios pelo teu poder, não pela minha força, não pela nossa capacidade natural de vencer o pecado, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Isso é importante, fugir de algumas coisas, mas o que nós precisamos é sermos transformados pelo poder de Deus, pelo agir de Deus. Milagre de Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Seja sincero com o Senhor nesses dias.
Senhor, eu tenho recebido esta nova vida. Eu já não vivo a velha vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Não estou mais debaixo de condenação. Para Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo ele não tem autoridade, querido, para nos julgar, para nos condenar. E o inimigo está fazendo muito isso, acusar nossa mente, nossos sentimentos, trazendo culpa, peso, fardos. Eu não consegui, eu não sou digno, eu deixei de fazer isso, eu errei lá atrás. Meu querido, se Cristo nos libertar, somos livres para servirmos a Ele e avançarmos ainda mais. Ah, Jesus, sabe por que eu estou aqui? Sabe por quê? Porque eu fui perdoado. Estou sendo perdoado todos os dias. Porque um dia eu fui alcançado pelo amor de Deus. Você está aqui porque o Senhor tem cuidado da tua vida. Aleluias. Aleluias. Oh Senhor, vamos adorar. Dá-me coração igual ao teu, permanece em mim. Dá-me coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. E como dias hoje que nós estamos separados, né? E não é aconselhável que venhamos a dar as mãos aqui. E não vamos fazer isso. Mas hoje seria uma noite que nós precisávamos, em outro momento, darmos a mão um para o outro e dizer: Senhor, eu quero ser ajudado por Ti. E quero ser bênção para o meu irmão. Eu quero poder andar com ele e vencermos juntos pela fé. Às vezes nós passamos por desafios que nós mesmos não temos forças. Muitas vezes passamos por momentos em que, se não é, sabe, a vida do meu irmão intercedendo, chorando por mim, clamando por mim, eu não venço. Eu sei que tem irmãos aqui que têm chorado, têm clamado pela minha vida, pela minha família. Eu sei que creio que vocês todos têm sido participantes de necessidades que nós temos, que tivemos esses dias. Nós vencemos, sabe por quê? Porque nós somos um corpo só. Nós estamos juntos no Senhor. Temos coisas que precisam ser transformadas, com certeza. Mas nós estamos na melhor oficina, no melhor lugar, que faz o motor funcionar da melhor forma. Nós estamos no melhor hospital, onde há os maiores especialistas em coração. O maior especialista em coração, que é nosso Deus. Foi Ele que te fez, Ele sabe
os desgastes que você tem, o quanto, por invernos você passou sofrendo, mas Ele te trouxe para a presença dEle para nesses dias dizer: a minha presença é que te fortalece, o meu agir. Feche teus olhos. Quero orar nesta noite para que a presença do Espírito Santo toque a tua vida, toque o teu coração, para que a unção do Espírito Santo cresça na tua vida. O Senhor está aqui nesta noite nos abraçando. Que estamos, Senhor, na tua presença. Toma-nos ainda mais. Toma-nos ainda mais, Senhor. Vem com a tua presença nesta noite. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada família, sobre cada coração que nesta noite se humilha, se entrega ainda mais, se comprometa ainda mais contigo, Senhor, em te servir. Vem, Deus, com a tua presença nesta noite. Tira pesos, tira fardos, tira canseira, tira, Senhor, tudo aquilo que, Pai, muitas vezes é impedimento. Senhor, vem com o teu renovo, vem com a tua presença, Espírito Santo. Nós ministramos, Pai, a tua unção neste lugar, que quebra todo jugo, que quebra toda a amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que ata, Pai, tudo aquilo que traz dor, sofrimento, Pai, em nome de Jesus. Poder de Deus, toca-se com o teu poder. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Fortalece-nos ainda mais, Senhor. Faz uma obra perfeita ainda mais, Senhor, nesses dias, Pai, nossa casa, nossa família, Pai, ó, Pai, a tua igreja, aqueles que estão longe, aqueles que estão sofrendo, socorre, Pai. Colocamos diante de Ti esses desafios e cremos no Teu poder, Teu agir, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez o Senhor com essa canção. Aplaudir ao Senhor. Queremos agradecer a todos vocês, guerreiros do Senhor. Vocês sejam ainda mais abençoados. Tem um domingo abençoado. Amanhã pela manhã, 8 horas, tem uma reunião de oração aqui, de intercessão. O Miro está incumbido. Estávamos domingo passado aqui orando. Então é importante, mas ore na sua casa também, ore por nós, ore pela igreja, ore um pelos outros. Estamos aqui, nas quartas-feiras nós estamos aqui à tarde, amém? Então, se tem pessoas que precisam conversar conosco, está tendo algum desafio, pode dizer que a igreja está aberta. A partir das 14h30 nós estamos aqui atendendo, e se vier um coro, fizemos uma reunião, se não, fizemos atendimento, mas estamos aqui todas as quartas-feiras à tarde. Amém? Então Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, para a glória do Senhor. Amém.